Hoje nós estamos acolhendo aqui na nossa casa o Silvinho Zabinski, que vai pregar a palavra de Deus, agora pela manhã e à tarde também. Eu quero chamá-lo para fazer uma introdução, uma preparação para tudo aquilo que ele vai trazer para nós hoje, da palavra de Deus. Ele que está aqui hoje, de manhã e à tarde, e vai nos ajudar. Enquanto nós nos preparamos para a missa, que começa às 10 da manhã, o Silvinho vai nos trazer a palavra de Deus. Ele vai pregar para que nós possamos entender que a história não começa em mim, mas começa com a presença de Deus aqui comigo. Acolhendo o Silvinho com o Ministério Excelsis, vamos cantar. Assim como uma corça suspira pelas águas. Seja bem-vindo, Silvinho. Que bom que você está aqui com a gente. Suspira minha alma, Espírito de Deus, Espírito de Deus, oh enche-me, oh enche-me, Espírito, oh enche-me, Espírito, oh enche-me, Espírito de Deus, oh enche-me, Espírito, oh enche-me, Espírito, oh enche-me, Espírito de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia para você aí que está em casa. Que bênção que você pode receber aí em sua casa, pela sua internet, pela TV, o sinal desta nossa TV, essa graça de Deus. Meu nome é Silvio, me chamo de Silvinho porque eu já fui Silvinho um dia, eu nasci Silvinho, não é? E nessa manhã eu queria fazer uma caminhada com você, caminhar um pouco pela nossa história, a história da nossa salvação. Quantas histórias lindas de salvação nós já ouvimos por essa TV, mas eu queria hoje também caminhar na sua história de vida, dar uma passeada por aí, porque deve ter coisa muito boa para se ouvir, e deve ter coisa muito boa para se falar. O padre Eduardo, quando estava aqui no comecinho, ele fez uma pergunta para você e para mim. Eu estava lá no bastidor, mas eu estava assistindo o padre. E o padre perguntou assim: quer uma solução para você no dia de hoje? Eu vou repetir a pergunta, porque ela tocou meu coração. Quer uma solução para você no dia de hoje? E o padre Eduardo já respondeu: você então precisa de uma espiritualidade. Eu também. Que esse dia sirva então para a nossa espiritualidade, para nos aprofundarmos, enfim, descobrir as coisas enterradas de Deus, os mistérios enterrados, as riquezas escondidas. E dando início a esse mergulho na espiritualidade, eu preciso tomar consciência do que na verdade eu sou. Eu preciso ter esse contato comigo mesmo, descobrir também que eu sou um tesouro enterrado, uma riqueza escondida, e aos olhos de Deus eu sou alguém importante. Eu não sou um erro, eu fui uma escolha, eu não fui um erro. Deus não estava jogando bingo quando me criou, eu não sou uma pedrinha de tômbola, eu sou pensado por Deus, portanto, eu sou aquilo que Deus imaginou. Eu não sei onde você está nesse momento, sinceramente. Deve estar ou na sua casa, que é o que o Brasil inteiro está fazendo, ou de repente você está aí na internet, estava navegando e bateu na rede século XXI. Não foi um acidente, foi uma escolha. Ah, mas por que Deus não escolheu uma outra pessoa? Porque não era a hora dessa pessoa, era a sua hora, é a minha hora, e essa hora chegou e é para você e é para mim. Eu sou uma escolha, eu não fui um acidente, eu não fui um erro de percurso, e por mais que alguém tenha dito isso para mim, de repente até minha mãe, numa hora que ela estava triste, ou o meu pai, na hora que foi embora de casa, disse que eu fui um erro, eu fui um acidente. Não, Deus não erra. No assunto de vida, Deus não erra. Eu sou uma escolha, não sou um acidente. Partindo desse princípio, já dá para a gente tomar uma consciência. A história, então, não começou em mim. Começa nele.
começa em Jesus, começa no Senhor. A minha história não começa em mim, o começo de tudo está em Deus. Só uma parte para você. Você entende por que a nossa igreja católica, ela bate sempre contra o aborto? Porque aquela criança que precisa nascer, ela tem uma história dela. E a gente não pode interromper essa história por qualquer sentimento ou qualquer coisa que aconteceu. Portanto, quando eu falo de história, eu falo do Silvinho, eu estou diretamente falando de Deus. Olha que coisa maravilhosa. A sua história começou em Deus, a minha história começou em Deus. Eu tenho um time de futebol que eu gosto, você tem um esporte preferido, você gosta de um tipo de chocolate, enfim, tudo você pode escolher nessa vida. A vida é feita de escolhas, menos de Deus. Deus você não tem escolha, Ele não me deu essa escolha de não ser dEle. Ele amou tanto o mundo, Ele me amou tanto, que Ele me criou. Vou até falar uma frase que é meio redundante, mas é para você entender. Deus entrou dentro dEle mesmo, o melhor que tinha em Deus, e Ele fez o ser humano. Não foi um passe de mágica, mas foi o ser humano. E eu surgi, como diz o Salmo, do profundo da minha mãe. Que coisa maravilhosa. Você, não sei que tipo de sentimento você tem nesse momento, independente do sofrimento que você está passando. E hoje o nosso país está passando por um sofrimento muito grande, é grave o nosso sofrimento. Independente disso, eu sou de Deus. E que essa frase também cure o seu coração. E faça do seu coração um novo coração. Não é? A minha história, portanto, não começou em mim. Eu não tenho escolhas. Eu posso até não querer viver Deus nessa vida, mas eu nunca vou deixar de ser Deus. Eu estou dizendo que você e eu, que até temos uma caminhada de igreja, somos de Deus, mas aquele ladrão também é. É duro, né? Ele roubou o seu bolso, dá raiva, mas ele também é. É que ele escolheu um caminho errado, mas ele nunca vai conseguir ficar longe de Deus, porque eu pertenço a Ele. A menor distância entre dois pontos, você lembra disso? É uma reta? Óbvio. Existe um ponto, Deus. Existe um outro ponto, Deus. Eu passo de um para o outro nessa vida. Como disse Santa Teresinha, a vida é um instante entre duas eternidades. Viu para onde você vai? Viu para onde que eu vou? Voltar para Deus. É uma história de amor. Que nessa vida passa por uma história de dor, caramba, passa. Sofrimento, nós temos sofrimento. Eu repito, olha o nosso país, que sofrimento que está vivendo. Independente, o problema não é o sofrimento, o problema é sofrer sem Deus. O problema não é sofrer sem Deus. Porque Ele está comigo, mesmo sem eu entender. Portanto, se você quer essa resposta para a pergunta que o Padre Eduardo nos fez, e eu anotei, porque eu sempre anoto, e o padre perguntou, você quer a solução? Preste atenção no que o Padre Eduardo perguntou. Você quer uma solução para você hoje? Comece uma vida espiritual. Como, padre? Como, Silvinho? Só existe um método para você começar uma vida espiritual. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui. Desse jeito. Bem vestido ou mal vestido, alegre ou triste, com ou sem dinheiro, preocupado demais com a minha saúde, ou não estou nem aí, é desse jeito que você está. Deus não erra, e não errou quando me criou. Portanto, quando eu falo da história que começou em mim, é porque, por mais consciência que você tenha do seu passado, você ainda não sabe de nada. Eu não sei de nada. Quando o assunto é plano de Deus, quando o assunto é a história da salvação. E por mais que você tente especular, você está por fora, bicho. Eu também estou, porque só em Deus repousa a minha alma. Essa música é antiga, é do Jonas e Toninho, e foi a associação do Senhor Jesus que gravou em fita cassete há muitos anos atrás. Só em Deus que vem a minha salvação. Pois é. Aonde está a sua salvação hoje? E o padre ia falando, e eu ia anotando, e eu ia percebendo também o seguinte: se eu não tivesse nascido, Deus teria saudade de mim. Não é estranho isso?
Não é, essa frase não parece que é meio louca? Mas se eu não tivesse nascido, se a minha mãe não tivesse permitido que eu nascesse, se algum acidente interrompesse naquele momento a gravidez da minha mãe, Deus teria saudade de mim. Como Deus deve estar com saudade de você. Se você for como eu, você está procurando ficar cada dia mais próximo de Deus. Mas de repente você, que está muito longe de Deus, ou sente que está muito longe de Deus, é hora de voltar. É hora de ficar com Deus, porque você não foi um erro, você foi uma escolha, você foi um pensamento, Deus pensou em você, você foi pensado. E se você não tivesse nascido, Deus teria saudade de você. Se não tivesse nascido, Deus teria saudade de você. Também não sei que tipo de pensamento de morte já passou pela sua cabeça. Não sei, de repente até um suicídio, meu, eu cansei. Como é que é? Fui. Hashtag. Chega dessa vida. É para você que Deus criou uma TV, colocou no coração do padre Eduardo, colocou no coração das irmãs, tem essa galera toda trabalhando só para te dizer que se você não tivesse nascido, Deus teria saudade de você. Sabe aquela gota que cai no mar? Uma gota. E ela faz um efeito até crescer? É você, sou eu. Se essa gota não tivesse pingado, o mar seria menos mar. O mar é sempre mar, mas ele seria mais pobre. Pois é, eu que sou um nada, você que é um nada, de repente encontramos o sentido em tudo. Deus. Quer uma explicação para a sua vida? Deus. Quer uma explicação para o seu sofrimento? Deus. Quer uma explicação do porquê tanta gente, o nosso tema de hoje, sarando a dor da morte do meu filho. A morte é aquele mistério profundo. Pois é. Quer uma explicação para a morte? Deus. O que vai acontecer depois da sua morte? Deus. Como é que eu recebo esse bebê aqui que eu não estava esperando? Deus. Como é que eu vou conviver com o grande amor da minha vida que morreu? Deus. Só em Deus repousa a minha alma. Padre Eduardo, então, quando me perguntou isso pela TV, agora de manhã, quando perguntou para você, ele estava dizendo também do Espírito Santo. É o caminho para uma espiritualidade. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, desse jeito que eu estou e desse jeito que eu sou. Eu preciso de você, Senhor. Nesse estado, de repente no estado bom, ou de repente no estado de filho pródigo, fez tanta bobagem, caiu tanto, gastou tanto dinheiro à toa, quando chegou na hora de comer lavagem, percebeu, eu sou mais importante que uma comida de porco. Pois é, muito mais importante. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus, oh, enche-me, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus.